Ei, gente, no estudo da calorimetria aparecem algumas discussões sobre o tal STI. Bom, primeiro vamos saber o que é esse STI. É um sistema termicamente isolado. Como funciona esse sistema termicamente isolado? Primeiramente, ele recebe uma denominação de recipiente adiabático. O que quer dizer esse termo adiabático? Um sistema termicamente isolado é um recipiente adiabático que impede, não permite trocas térmicas ou trocas de calor com o meio, entre os meios interno e externo. A parte integrante, quem está dentro desse recipiente adiabático, seja lá quantos corpos forem, trocarão calor somente entre si, mas não trocarão calor com o meio externo. Tá legal? Os principais exemplos de sistemas termicamente isolados são a garrafa térmica, que é um objeto comum nas nossas residências, e esse daqui é o mais importante, que é utilizado nos laboratórios, que é o chamado calorímetro. Esse é o principal exemplo, inclusive próximo do ideal, é o principal exemplo próximo do ideal sobre sistema termicamente isolado. Tá legal? O que nós vamos fazer então? Nós vamos discutir as trocas de calor ou trocas térmicas num STI, num calorímetro. Primeiramente, eu estou apresentando para você aqui como funciona a matemática das trocas térmicas no interior de um sistema termicamente isolado. Essa letra aqui grega simboliza a somatória. Somatória das quantidades de calor trocadas pelos corpos dentro do calorímetro, somam-se todas essas quantidades de calor e igualam-se a zero. A troca térmica mais básica de todas, normalmente, é quando a gente tem dentro de um calorímetro um líquido e um sólido, tá legal? Com temperaturas diferentes, mas não quer dizer que não possam aparecer outras substâncias, tá? Outros corpos. Sejam lá quantos corpos forem, quantidade de calor do corpo 1, soma, né? Quantidade de calor do corpo 2, mais quantidade de calor do corpo 3, sejam lá quantos forem os N corpos, somam-se todas essas quantidades de calor e iguala-se a zero. Eu estou apresentando para você ali, então, um calorímetro, um recipiente adiabático. Ele é possuidor dessas paredes aqui, que são denotadas por paredes adiabáticas. Dentro do calorímetro é o meio interno. Observa que o meio interno ele é constituído por dois corpos, um sólido S e um líquido L. Tá legal? Esses corpos aqui que integram, estão dentro do calorímetro, vão trocar calor somente entre si, não vão trocar calor com o meio externo, porque essa é a característica do STU. Impede as trocas de calor, não permite as trocas de calor entre os meios interno e externo. Somente quem está dentro do calorímetro vai trocar calor. Tá legal? Então, nesse caso, seria o sólido e o líquido. Observe que está destacado lá em vermelho. Eu digo para você que a temperatura desse sólido é maior que a temperatura do líquido. Como nós já estudamos no início da calorimetria, se as temperaturas são diferentes, vai haver passagem ou transferência de calor. Não esqueça que o calor sempre flui do corpo de temperatura maior para o corpo de temperatura menor. Então ficaríamos assim, olha, caso quiséssemos representar através de setas o fluxo de calor ou o fluxo térmico, ocorrendo do sólido para o líquido, visto que, apresentado aqui, a temperatura do sólido é maior que a do líquido. Bom, olha só, como a temperatura do sólido no interior apresentada é maior que a temperatura do líquido, podem ocorrer, então, dois fenômenos aqui, né? Vão ocorrer dois fenômenos.
O sólido vai liberar calor para o líquido e o líquido vai receber calor do sólido. Como a temperatura do sólido é maior que a do líquido, o sólido irá ceder calor. E o líquido, por sua vez, irá receber calor. É importante que você saiba que esse estudo inicial das trocas térmicas, que a gente vai fazer é apenas em cima de corpos variando temperatura, não ocorrendo mudança de estado físico, tá? Então observa só, desde que não haja mudança de estado físico, que isso é muito importante, você vai ver no momento posterior que quando ocorrer mudança de estado físico, o princípio é o mesmo, mas a análise é outra. Desde que não haja mudança de estado físico, se o sólido cede calor, a temperatura do sólido tende a diminuir. Se o líquido recebe calor, a temperatura do sólido tende a aumentar. Então, que fique muito claro que desde que não haja mudança de estado físico, aquele corpo que cede calor, sua temperatura irá diminuir. E o corpo que recebe calor, sua temperatura irá aumentar. Continuando, então, sólido cede, líquido recebe. Desde que não haja mudança de estado físico, temperatura do sólido diminui e a do líquido aumenta. Só que haverá uma situação em que as temperaturas ficarão o quê? Olha, iguais. Quando as temperaturas se igualarem, ocorrerá aquela situação física que nós já estudamos, chamada por equilíbrio térmico. E você sabe que temperaturas iguais, corpos com temperaturas iguais, não permite troca de calor. Não existe fluxo térmico quando os corpos apresentam temperaturas iguais. Então analise, vai chegar uma hora que as temperaturas irão se igualar, ocorrendo assim o equilíbrio térmico, e quando ocorrer o equilíbrio térmico, cessam as trocas de calor. Nesta situação proposta, está aqui o nosso princípio, a somatória das quantidades de calor igual a zero. Como só temos no interior do calorímetro sólido e líquido, quantidade do sólido mais quantidade do líquido igual a zero. Não esqueçam que os corpos apresentarão suas determinadas temperaturas iniciais e o fim das trocas ocorrerá no equilíbrio térmico. Então você já sabe que a temperatura final vai ser a mesma numa troca térmica, num calorímetro. Eu fiz a seguinte proposta aqui, ó. Eu coloquei água como sendo líquido, 200 gramas na temperatura inicial de 20 graus Celsius, calor específico da água 1. A substância sólida é o ferro, de massa 500 gramas, a uma temperatura inicial de 100, calor específico 0,1. Analisando quantidade de calor do sólido mais quantidade de calor do líquido, nós ficaríamos assim, olha a expressão. Massa do sólido, calor específico do sólido, a variação de temperatura, Q igual a MC delta T. A variação de temperatura será temperatura final menos temperatura inicial. Não esqueça que no equilíbrio térmico cessa a troca de calor, cessa a troca térmica, e os corpos adquirem a mesma temperatura final. Essa temperatura aqui vai ser a mesma para os dois corpos, que por sua vez é a temperatura de equilíbrio térmico. Mas fiz para o sólido, vamos fazer agora para o líquido. Massa do líquido, calor específico do líquido, a mesma coisa, T menos T0. Essa variação de temperatura aqui referente ao sólido, essa variação de temperatura referente ao líquido, somou igual a zero. Essas temperaturas aqui fornecidas, 20 para a água, né? 20 para a água, 100 para o ferro, e essas temperaturas aqui, as finais, essa aqui, ó, que eu estou destacando, T serão as temperaturas finais, isto é, a temperatura de equilíbrio térmico. Vamos pegar os valores e substituir. Massa do ferro, 500 vezes, calor específico do sólido que é o ferro, 0,1. Temperatura, vamos calcular a temperatura de equilíbrio, T menos a temperatura inicial do ferro, que é 100. Mais, vamos somar, né? Somatória das quantidades de calor. Massa da água, 200 gramas, um calor específico da água, que vale 1,
E a variação de temperatura final que nós vamos calcular, que é a temperatura de equilíbrio, a inicial da água vale 20, fechou parênteses, igual a zero. Agora é só resolver a matemática em questão. 500 vezes 0,1 fica 500, t menos 100, mais 200 vezes 1, 200, abre parênteses, t menos 20. Está morta aqui, então, a questão, né? Bom, os termos serão, não esqueça da distributiva, 50t menos 5.000, mais, olha a distributiva, 200t menos 4.000, não esqueça de efetuar a somatória e igualar a zero. Grupando os valores em t, 250t vai ser igual, aqui nós temos menos 5.000 com menos 4.000, aqui vai dar menos 9.000, jogando para o outro lado, mais 9.000, a temperatura final de equilíbrio, 9.000 divididos por 250. 9.000 divididos por 250 resulta 36 graus Celsius. Observe então que a água variou em 16 graus a temperatura, não é isso? A água estava em 20, atingiu 36, variou em 16 graus a temperatura, positivamente. E o ferro estava em 100, foi para 36. Então, variou em menos 64 graus Celsius. Observe que a variação de temperatura de quem recebe é positiva e a variação de temperatura de quem cede é negativa.